Pessoal, agora na aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, nós vamos dar continuidade, certo? Vou dar um refresh aqui, vamos ver aqui. Todas as nossas tabelas, clientes, contas a pagar, cliente, fornecedor, contas a pagar, movimentação bancária, contas a receber e contas, tranquilo. Vamos começar cadastrando as contas, certo? Vamos abrir aqui o SQL, certo? E vamos entender aqui como é que funciona a parte de manutenção dos dados, das tabelas. Primeira coisa que a gente viu foi a parte de criação das tabelas. Agora vamos verificar como é que funciona a parte de inserir dados na tabela e consultar e extrair dados da tabela. Por exemplo, o primeiro comando que vocês têm que saber é o comando select. Eu uso select, asterisco, ou seja, todos os campos da tabela contas. Aí manda executar. Olha só, não tenho nada. Não tenho nada, ok? Está aqui todos os meus campos. Agora eu vou inserir uma conta. Eu ponho insert in contas, abre parênteses. Quais são os campos que eu quero inserir? Código, vírgula, nome, vírgula. Tudo na ordem que está lá. Posso colocar a ordem que eu quiser aqui. Mas a ordem que eu colocar aqui é a ordem que eu vou ter que passar os valores. Código, nome, banco, agência, conta corrente, tipo de conta, saldo, usuário, data e inclusão. Aí eu coloco values. Abre parênteses, código 1, nome da conta, entre aspas, caixa. Próximo campo é o banco, não vou informar, passo null. Agência, não vou informar, a conta não vou informar. Tipo de conta, é uma conta corrente, caixa ou poupança. Caixa. Lembra lá dos tipos de campo, né, que ela pode ter. Saldo, começa com 0. Usuário, quem está incluindo é o Renato. Data da inclusão, aí eu coloco aqui. Vamos lá. 13/3/2008, às 8 horas. E aí vou mandar executar. Deu um erro. Conversão erro da string, ó, 13/3/2008. Não inseri o registro. Eu vou dar um select aqui para vocês verem. Isso é um problema quando a gente trabalha com data. No banco de data a gente não passa assim, certo? A gente passa 13 de março de 2008. Se o banco tiver em inglês, aí a maneira como a gente vai passar o campo vai ser diferente. Conversão de string. Vamos só conferir aqui se está tudo na ordem certa, né? Quantos campos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então pronto. O problema é aqui mesmo, certo? Vou colocar assim. Beleza, ele passou. Então ele estava reclamando da hora. Eu vou colocar agora aqui 08. Talvez ele quisesse que eu colocasse também o segundo. Vou colocar aqui conta 2. Mandar inserir. Não, ele está reclamando do formato. Depois a gente vê como é que é isso. É o seguinte, vamos dar um select aqui para ver como é que está o nosso banco de dados. Aqui são os últimos comandos executados. Tem lá a nossa conta, certo? Para a gente não ficar tendo que passar hora, minuto e segundo, o banco de dados contém algumas informações que são variáveis globais, certo? Dentre elas, vamos destacar aqui, vamos deletar aqui o nosso banco de novo. Vamos limpar tudo, ó. Delete tudo da tabela contas. Isso aqui é um comando perigoso, mas como só tem um registro, eu posso deletar. Então vamos lá. Primeiro, o usuário. Existe uma variável global chamada user. Você vê que ele ficou negrito? Essa variável user contém o nome do usuário que está logado no sistema. No meu caso, o sysdba. E eu tenho uma variável chamada sysdate. Sysdate não, acho que é now.
Vamos testar aqui. Sysdate. Porque cada banco trabalha com Oracle SQL, as variáveis também mudam. Não é Sysdate. Now. Pronto. É now. Vamos olhar agora aqui os dados da nossa tabela de contas. Veja só. Data da inclusão. Eu coloquei now, automaticamente ele colocou a data aqui para mim. Eu coloquei user, ele colocou o usuário sysdba. Daí eu não preciso me preocupar com a formatação. Entendeu? Só que essas informações aqui, pessoal, não vão ser mais feitas pela gente. Inclusive, na questão do código. Não faz sentido no código eu ficar o tempo todo tendo que saber qual foi o último código cadastrado. Então, nós iremos criar um objeto no banco de dados chamado gerador. Que a função desse gerador é sempre controlar o último registro. Certo? É como uma caixinha onde inclui um registro, ele grava lá o último registro incluso. E aí quando eu for incluir, eu pego lá o último registro que está nele e ponho aqui na minha tabela. Daí eu não tenho que toda vez que ficar incluindo um registro, certo? Ficar verificando qual foi o último incluído. Por exemplo, eu vou substituir aqui por user, de novo, e eu vou substituir aqui pela palavra now, e eu vou mandar executar. Vocês vão ver um erro. Ó, violação da chave primária ou chave única. Integridade 30 na tabela contas. Vocês têm que saber como é que funciona isso. Se ele está dizendo que é uma violação da chave primária ou da chave única, integridade 30, vocês têm que se lembrar que nós criamos na nossa tabela uma chave primária para que campo? Para o campo código. Só que nós temos que ver que já existe uma conta com código 1. Então eu não posso cadastrar outra conta com código 1. Certo? Isso foi uma violação da minha chave primária. Se eu executar agora, está reclamando de outra coisa, da data. Porque mais uma vez eu tenho que colocar aqui now. E aqui eu vou colocar user. Tranquilo. Vamos executar o select. Olha só. Tá tudo aqui, né? Então, pessoal, próximo passo nós iremos fazer: controlar o sequencial dessa tabela, certo? Outra coisa, os campos banco, agência e conta corrente não são obrigatórios, nem a data de alteração. Então, teria como diminuir o meu comando insert. Por exemplo, banco eu não preciso, nem agência, nem conta corrente, nem a data da alteração. Já não coloquei, não foi obrigatório. Então, eu vou tirar esses três campos nulls. Vou criar um outro campo 3, eu vou chamar de caixa 3, vou dizer que é uma conta corrente, o usuário foi Renato e a hora foi, entre aspas aqui, now. Agora vamos dar um select lá no nosso banco de dados. Olha só, tem três campos, 3 registros na minha tabela, né? Eu vou vir aqui em database, transaction, vou dar um commit. Que é isso? Gravei tudo definitivamente no banco. Porque como eu não havia dado um commit, estava tudo no meu log. Certo? Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar aqui. Vamos clicar 2 vezes na nossa tabela de contas. Vamos dar uma olhada aqui em Properties. Ah, essa ferramenta aqui bugou. Vou desconectar. Vou conectar de novo. Esse pau dessas ferramentas não é do banco, é da ferramenta. Ó. Invalid expression. Ok. Aqui eu estou vendo as informações que eu coloquei na minha tabela, certo? Eu estou mandando extrair o comando script dela. Vamos verificar. Vou parar aqui essa videoaula. E nós vamos fazer o seguinte. Na próxima videoaula, nós vamos criar logo o sequencial, certo? Para essa tabela.